Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero continuar o assunto da ressurreição dos mortos. No vídeo passado nós já tínhamos falado que a ressurreição ela está dividida em dois eventos distintos. Nós falamos que Jesus ele é a primícia, ou seja, o primeiro a ressuscitar, porém depois de Jesus vai haver uma primeira ressurreição por ocasião da sua vinda e que depois do período do milênio haverá o que é conhecido então como a segunda ressurreição. Porém, hoje eu quero focar em falar sobre a primeira ressurreição dos mortos. Eu quero tentar aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Eu quero ler aqui 3 textos só para vocês recordarem o que abordamos no vídeo passado, para quem não viu ele. Esses 3 textos, eles mostram quando vai acontecer a primeira ressurreição e quem vai participar da primeira ressurreição. Quais são esses 3 textos? O primeiro deles é o texto conhecido que é o do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,15 vai dizer o seguinte para nós. Prestem atenção na leitura, porque ele revela quando vai acontecer a primeira ressurreição e quem vai participar dela. O texto do arrebatamento, ele diz o seguinte: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda, tá? O texto está falando do quê? Da vinda do Senhor. Certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, pois próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pegaram a dica? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Prestaram atenção? O texto ele está falando que vai haver a ressurreição dos mortos, e isso antes do arrebatamento, porque eles ressuscitam primeiro e depois nós somos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Porém, o texto ele vai relatar 2 coisas. A primeira delas, quando acontece essa ressurreição? Na vinda de Jesus. O texto diz, quando Jesus vier, na sua vinda, na vinda do Senhor, versículo 15. Agora, quem participa? Quando e quem? Quem participa dessa primeira ressurreição? O texto também é claro em dizer para nós no final do versículo 16. O texto diz assim, pois dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E olha só, os mortos, aqui está falando de ressurreição, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Está falando da primeira ressurreição. Porém, na primeira ressurreição não é todo mundo que vai participar, todos os mortos que vão ressuscitar. Apenas aqueles que morreram em Cristo. Então, o texto ele é bem claro em dizer quando vai acontecer? Na vinda de Jesus. E quem vai participar? Os mortos em Cristo. Outro texto que também vai falar de forma clara quando a primeira ressurreição acontece e quem participa é o texto de Paulo, escrito em 1 Coríntios capítulo 15, o texto da ressurreição, o capítulo conhecido como o capítulo da ressurreição. Nesse capítulo, no versículo 20, Paulo diz o seguinte, mas, de fato, Cristo ressuscitou. Lembre que Paulo está tratando de ressurreição nesse capítulo. Dentre os mortos, sendo a primícia dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E aqui no versículo 23 eu quero que vocês prestem atenção, porque está a chave para entendermos quando e quem vai participar da primeira ressurreição. Versículo 23 diz assim, mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Prestaram atenção?
Quando vai acontecer a primeira ressurreição? Quando ele vier. Quem vai participar da primeira ressurreição? Aqueles que lhe pertencem. Prestaram atenção na clareza com que os textos falam de quando vai acontecer a primeira ressurreição e de quem está participando dela? Porque nós vamos ter um terceiro texto que também vai dar esses mesmos indícios para nós. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, o toque da sétima trombeta, nós vamos ver acontecendo algo fantástico, o cumprimento de tudo que foi anunciado pelos profetas e pelos servos de Deus. O texto diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és que era, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram, chegou a tua ira, chegou o tempo, e aqui eu quero que vocês prestem atenção porque está acontecendo ressurreição. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os servos, os profetas e os santos e os que temem o teu nome, e os tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Se vocês prestarem atenção nessa leitura, no toque da sétima trombeta, assim como Paulo disse, quando a última trombeta tocar, no toque da sétima trombeta, está acontecendo a vinda de Jesus para estabelecer o seu reino eterno, como está anunciado no livro de Daniel. Jesus vem no toque da sétima trombeta, assume o seu reino, começa a governar, estabelece o seu reino eterno. E aqui nós vamos ver que chegou o tempo de julgar os mortos, tá? Porém, não está falando de todos os mortos. Ele vai falar que é um julgamento para dar recompensa, para dar galardão, porque ele diz: chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os servos, os profetas, os santos e os que temem o seu nome, tanto pequenos como grandes. Ele não está falando que vai ressuscitar ímpio para receber sentenças. Não, ele está falando dos servos, dos santos, dos profetas, daqueles que temem o nome do Senhor. Esse texto ele está falando da primeira ressurreição, onde só participam aqueles que partiram em Cristo, aqueles que pertencem a Ele. Então, prestar atenção, os três textos, o texto do arrebatamento, o texto de Paulo, quando ele fala da ressurreição em 1 Coríntios 15, o texto da sétima trombeta, os três estão falando que por ocasião da vinda de Jesus nas nuvens vai haver ressurreição dos mortos, e por ocasião da ressurreição dos mortos, nesse momento não é todo mundo que participa, porque esta é a primeira ressurreição. Só participam os santos, aqueles que reinarão com Cristo durante o período do milênio. Então até aqui eu só falei a título de introdução para vocês lembrarem do que nós já vimos nos vídeos passados. Porém, a partir daqui eu quero tentar aprofundar um pouquinho mais esse assunto da ressurreição.